Qual a diferença do sono da criança e do adulto? Bom, primeiro a necessidade de sono. Quanto mais novo a gente é, mais a gente dorme. Né? Então, o bebê, a gente sabe que eles dormem grande parte do dia, maior Sim. parte do dia. Conforme vai crescendo, vai diminuindo, de 20 horas para 17, 16, 15. E aí, quando a gente já se torna criança, a gente ainda tem uma necessidade alta de sono, 10 horas, né? Às vezes Sim. 11 horas. Mas os bebês e os recém-nascidos, né? Os lactentes, os recém-nascidos, eles dormem muito. Tem uma necessidade Caramba, de também dormir chega a muitas dormir horas. 20 horas? O recém-nascido, sim. Ô, louco. Muitas vezes fica poucas horas acordado. Acabou de nascer, ele só dorme. Mama. Tá acostumado a ficar lá dentro, né? Do ventre, de boa, então. Exato. E isso também, ele precisa mielinizar, né? A mielina dos neurônios, ela vai aparecendo, né, nessa faixa, e isso está ligado ao neurodesenvolvimento do recém-nascido, né? Então ele vai se desenvolvendo, vai fixando a cabeça, depois vai começando a andar, né? Sim. Tudo isso é no sono que isso se matura, que essa mielinização acontece e tal. Por isso que os recém-nascidos dormem tanto. Mas a diferença principal quando a gente pensa na diferença, tem a ver com a polissonografia. Sim. Então, a polissonografia do adulto, o adulto tem as fases do sono. Tem o sono N1, N2 e N3, que são tipos do sono não REM. O N3 é o sono de ondas lentas e o sono REM. A criança, ela tem basicamente o sono REM, o sono não REM e a vigília. Então, são 3 tipos de sono ali, não dá muito para definir direito as fases. Sim. Né? Então é diferente, é bem diferente. A complexidade é outra, né? Sim, a coisa evolui de um jeito que muda, mas o cérebro também já é outro, né? Já está amadurecido, já está diferente na hora de produzir o sono. Sim, entendi. E como é que você definiria uma boa noite de sono? O que seria para um médico especialista, o médico do sono, uma boa noite do sono? Uma boa noite de sono é aquela que você acorda se sentindo descansado. Então, quando você acorda se sentindo descansado, é que você teve uma boa noite de sono, né? Se você acorda e percebe que você está cansado, moído, que você está abaixo da sua capacidade, então você vai fazer algo, você dorme e acorda, e você acorda tão cansado em relação a quando você foi dormir, né? Sinal que sua noite não foi boa. Entendi. Você acabou de comentar que uma criança, ela talvez utilize de 20 horas de sono, enquanto o adulto um pouco menos, né? Uma criança recém-nascida. Recém-nascido. E depois, posteriormente, vai diminuindo isso. Agora, para nós adultos, quantas horas são necessárias ou ideais? Por quê? Tenho amigos que dormem 12 horas. Ou conheço outros que dormem 5. Qual que é o certo e existe o certo? Quantas horas ideais de sono para um adulto? Então, a literatura fala que um adulto dorme em média 8 horas. Quando a gente se torna idoso, a gente passa a dormir um pouco menos. Seriam 8 horas o ideal, teoricamente. Né? Se fala em todo lugar, 8 horas de sono, 8 horas de sono. Mas isso não é totalmente verdade. Que a gente vê que tem pessoas que precisam dormir 9, 10 para se sentirem descansadas. Tem pessoas que com 4, 5 horas já levantam e querem tocar o dia porque estão se sentindo descansados e que não conseguem dormir mais do que 5, 6 horas. O primeiro tipo que eu falei, que é esse que dorme mais horas, ele é conhecido como um dormidor longo. E o que dorme poucas horas é conhecido como um dormidor curto. E isso a gente chama variantes da normalidade. Então pode ser normal dormir bastante, ou pode ser normal dormir pouco, né? Desde que você se sinta bem assim, e que você funcione assim, vamos dizer, na média da sua vida. Sim. Então, por exemplo, não é errado dormir 12 horas e também não seria errado dormir 4, 5, 6 horas. Vai depender muito do meu organismo e da forma como ele entende o sono para que eu me sinta revitalizado no dia seguinte. Exatamente. Se você dorme 10, 12 horas todo dia e não era seu padrão, por exemplo, pode ser que esteja alguma coisa errada. Sim. Às vezes é uma depressão, às vezes alguma outra doença que aumente a sonolência, como a apneia do sono e tal. Mas se você dorme 12 horas sempre fui assim, sempre dormi muito e precisei dormir muito para me sentir bem. Se eu durmo menos, eu fico sonolento. Então, é uma variante da normalidade, dá para ficar tranquilo. Sim. Dormir pouco é a mesma coisa. Entendi. Agora vamos falar de um público que a gente não falou.
Adolescente, cara. Por que adolescente sente tanto sono? Porque assim, você me disse que quanto mais novo, mais sono tem. Conforme vai crescendo, vai diminuindo. O que acontece nesse meio do caminho aí? Que essa galera do nada, velho, quer dormir muito, muito, muito. O que tá acontecendo? Então acho que tem várias coisas que estão relacionadas a isso, né? Uhum. Uma delas é o fato de que tem um estirão de crescimento ali, né? Então precisa crescer, e para crescer tem que Energia. dormir, né? E não só isso, tem que produzir o hormônio de crescimento, que é o GH. E esse hormônio ele é secretado na fase mais profunda do sono, que é a fase do sono de ondas lentas, do G3, N3, perdão. Então o adolescente dorme bastante para chegar nessa fase e para crescer, dorme para crescer, em parte, né? Outra questão é que é uma fase, né? A criança dorme muito e tal, adolescente, às vezes ainda vai ter uma necessidade de sono grande, quando chegar na fase adulta aí esse tempo necessário assim de horas diminui. Sim. Mas a adolescência às vezes ainda precisa dormir 10 horas, muitas vezes 11 horas. Então, basicamente, o adolescente ele precisa dormir para crescer, para se desenvolver nessa questão do estirão. Porque ele demanda do GH, certo? Para que ele possa se desenvolver. Exato, para ele poder crescer mesmo. Então, os pais eles não podem impedir o sono dos adolescentes. Exatamente, a não ser que seja aí algo de fato anormal. Demasiado, né? Demasiado, e tem aquele adolescente meio folgado, que quer ficar dormindo o tempo todo e Sim. tal, né? É gostoso, né? Falar que não. Exato, e nessa fase o que você quer às vezes é ficar tranquilo, né? Exato, sem nenhum tipo de preocupação. Mas é necessário, então, eles dormirem. Então, normal. Exato, e a gente, é importante comentar isso também, que a pessoa às vezes, eu vejo muito adolescente com problemas escolares. E às vezes eles estão varando à noite, né? Às vezes eles estão acordando cedo, mas não dormem à noite. Então, e às vezes recebe diagnóstico de déficit de atenção. E não é déficit de atenção, às vezes é falta de sono. Então bota eles para dormir que aí, né? Que aí eles acordam bem e conseguem prestar atenção na aula e melhorar. Bem colocado, bem colocado. Você falou uma coisa que é muito interessante. Por quê? Porque ultimamente tem crescido muito o número de sintomas ou até mesmo de CIDs de TDAH para adolescentes. Sendo que, às vezes, eles estão totalmente desregulados no seu sono, porque o que eles querem é o quê? Sei lá, varar a noite jogando videogame, conversando no celular e tal, e não dorme direito. Consequentemente, não vai ter concentração, não vai ter o mínimo de atenção, de vigília na hora da aula. Exato, né? A pessoa cansada, né? Com falta de sono, a atenção naturalmente cai, Sim. Fica mais irritada, fica mais ansiosa, a memória fixa pior, né? Sim, então, caramba, é verdade. Fugiu pra mim, porque você falando, eu lembrei porque eu tenho duas pacientes que são professoras, e elas contam muito disso, né? Que os adolescentes têm muito com TDAH, alguns devem ter realmente TDAH, não dá pra ignorar isso, não dá pra invalidar. Sem dúvida. Mas também seria importante que os pais, suspeitando de TDAH, irem saber como tá sendo a rotina de sono dos filhos, né? Ó, tá dormindo aí, filhão? Deixa eu bater na porta aí, 1 da manhã pra ver se tá dormindo mesmo, né? Exatamente. E às vezes, não é aquele TDAH, né? Às vezes é mais uma irritação, uma indisposição e tal. Não é tão igual um TDAH clássico, mas atrapalha a atenção, atrapalha o rendimento, atrapalha a memória. Aquela adolescente fica muito mais difícil para ele também frequentar as aulas sem estar descansado. Super lá morrendo de manhã, porque dormir um pouco, né? Sim, com certeza.